Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Eu sou o pastor Alexandre Ramalho. Nós sabemos que existem pessoas que um dia já provaram uma bênção de Deus, de alguma forma, de certa forma, já estiveram próximas ao Senhor Jesus. E hoje parece que a vida da pessoa está pior do que era antes. De repente você conhece alguém ou algumas pessoas que estiveram na presença de Deus, que oravam, que estavam até frequentando uma igreja, mas de repente parece que a vida da pessoa piorou. Parece que a vida da pessoa piorou. Mas por que a vida da pessoa está desse jeito agora, se de alguma maneira a pessoa já esteve até próximo do Senhor? O que aconteceu? Qual foi o erro que a pessoa cometeu? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, e isso serve de um alerta para todos nós e para abençoar a nossa vida. Em Mateus capítulo 12, em Mateus capítulo 12, versículo 15, diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Olha aí, ó. As pessoas se aproximaram de Jesus e ele curou todos. Todas as pessoas foram curadas. Então, quando alguém se aproxima de Jesus, ele vai operar na vida da pessoa. Ele vai dar uma oportunidade para a pessoa. Ele vai dar uma chance para a pessoa. Porque o Senhor, ele é misericordioso. E ele veio realmente para restaurar vidas. E Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, quando uma pessoa resolve se aproximar de Jesus, toma essa decisão, certamente essa pessoa será atendida por Jesus. Mas algo nós temos que ficar atentos, que eu vou falar aqui daqui a pouco. E fica firme aí no vídeo, na transmissão, que daqui a pouco eu vou estar orando por todos. Eu vou fazer a oração por todos daqui a pouco. E nós vamos entender aqui o erro que muitas pessoas cometem. Podemos ver aqui, né? Essas pessoas se aproximaram aqui de Jesus, elas foram o quê? Elas foram abençoadas, receberam o milagre. E vamos ver mais um relato aqui no versículo 22, eu vou agora para o versículo 22, diz assim, olha só no versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Então, esse homem, ele era cego e ele era mudo. Levaram esse homem até Jesus. O que aconteceu? Esse homem passou a enxergar, não é? E ele começou a falar. Ele foi curado. Ele agora não era mais cego e não era mais mudo. Então podemos ver aqui, ó, sempre quando a pessoa busca a Jesus, ela vai até Jesus, ela vai receber o milagre. A multidão foi até Jesus, recebeu o milagre. Esse homem aqui foi levado até Jesus, também foi liberto e foi curado. E aí que nós temos que prestar bastante atenção para que nós não venhamos cometer um erro grave que muitas pessoas cometem. Nós temos que estar atentos e você vai entender e depois você vai passar isso adiante para ensinar outras pessoas. Daqui a pouco eu vou estar fazendo a oração também por todos vocês. Amém? Agora eu quero mostrar algo importante, o porquê que muitas pessoas, a situação da pessoa acaba piorando às vezes. Olha agora o versículo, eu vou ler aqui agora com você, 44, diz assim: então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então, o espírito imundo, o demônio,
ele sai da vida da pessoa, a pessoa vem até Jesus, o demônio é expulso, a pessoa recebe uma oração, ela participa de campanhas de libertação. Então o que acontece? Esse demônio, ou os demônios que estão agindo na vida da pessoa, são expulsos. O demônio é expulso, ele sai em nome de Jesus Cristo. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Então, quando a pessoa recebe aquela oração para expulsar o demônio da vida da pessoa, o demônio sai. Só que ele começa a vagar e começa a procurar outro corpo ou outra pessoa para ele estar agindo, para habitar e ali trazer destruição na vida daquela pessoa, naquele corpo. Então ele começa a procurar outro corpo e ele deseja voltar de onde ele saiu, porque ele já estava acostumado a ficar naquela casa, ou seja, ele já estava acostumado a habitar naquele corpo. Então ele deseja voltar. Aí ele encontra às vezes o quê? Ele voltando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Só que essa casa não poderia estar desocupada. Como assim, pastor Alexandre? Essa casa, ela deveria estar cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Por que essa casa está vazia? Aí é que entra o erro das pessoas. As pessoas vão até Jesus para receber uma bênção, para receber um milagre, mas não se importam em serem cheias do Espírito Santo, em serem batizadas com o Espírito Santo, em serem cheias da presença de Deus. Elas não deixam Jesus entrar na vida delas para que elas venham depender do Senhor, para que elas venham depender de Deus. Às vezes as pessoas estão em busca só de um milagre. Elas querem um milagre, elas querem uma resposta, elas querem uma bênção, mas elas não querem seguir a Jesus Cristo. Porque, além de seguir, é importante que a pessoa se una a Jesus. É um casamento, uma aliança, é isso que Deus espera de cada um de nós. Às vezes a pessoa vai até Jesus só quando está precisando de uma resposta ou de um milagre, como Jesus fosse somente um prestador de um serviço para a pessoa ou para dar um benefício para a pessoa. Claro, Jesus ele cura, ele vai abençoar, ele abre portas, só que ele não quer que a pessoa receba uma bênção e vá embora. Jesus quer que a pessoa se una a ele, esteja unido, um casamento, uma aliança com ele. É isso que Deus quer, um compromisso, que a pessoa venha se comprometer com ele. E o erro da maioria das pessoas é o quê? Só procuram Jesus, só procuram Deus quando precisam de alguma coisa, ou então quando estão passando por dores, mas não querem se unir a Jesus Cristo. Aí o que acontece? O demônio que saiu, ele fica desejando voltar. E quando ele volta, ele encontra a casa o quê? Desocupada, vazia. Então, se a casa está desocupada, tem lugar para ele, tem lugar para o demônio. O lugar para o demônio está reservado para ele voltar. Só que, olha só, olha o versículo 45. Então vai e leva com ele outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores dos que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha só, o que acontece? O espírito deseja voltar. Ele encontra a casa vazia. Só que ele encontra com outros 7 espíritos que já foram expulsos de outras pessoas. E o que acontece? Esses 7 espíritos se unem, junto com aquele que já tinha sido expulso, unem-se a ele mais 7 espíritos piores e entram na casa, na vida da pessoa. Que a casa está vazia, a pessoa está sem a presença de Deus, o demônio entra e ele traz com ele junto 7 piores do que ele. Aí, conforme diz aqui, na palavra de Deus, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Ou seja, por isso que nós estamos vendo hoje pessoas piores do que eram antes. Pessoas que antes sofriam
estavam com necessidade, tinham problemas, mas um dia vieram até Jesus, receberam até uma bênção, receberam um milagre, mas como não fizeram uma aliança com Deus, não se uniram com Deus, deixaram a casa vazia, não se encheram da presença de Deus, não receberam Jesus como Senhor e Salvador, não se entregaram a Jesus, a casa ficou vazia. Então agora o demônio que tinha saído trouxe outros 7 piores, então a vida da pessoa agora é pior. Você encontra com a pessoa agora está muito pior do que era antes. A pessoa está muito pior. Você olha para a pessoa, como que pode isso? Uma pessoa que estava na igreja, uma pessoa que orava, uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo, e agora está nessa situação, parece que piorou, está muito pior do que era antes. Olha aí por quê? Porque não se entregam a Jesus, não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, não se rendem a Jesus, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, só buscam Jesus na hora da dor ou na hora que estão passando necessidade. Por isso que o demônio sai e volta. O demônio sai e volta. Sai, ela recebe a oração, parece que melhora um pouquinho, mas o demônio que saiu, ele acaba voltando, trazendo outros, e a situação da pessoa cada vez está pior. Então, é culpa de Deus isso? Não, é culpa da pessoa que não toma um compromisso com Deus, que não se rende a Jesus e não se entrega definitivamente a Jesus Cristo. Então, isso é um alerta para cada um de nós, que nós temos que continuar firmes na presença de Deus e nos render completamente a Ele, para que, se o demônio que saiu das nossas vidas, da vida da pessoa, tentar voltar, ele não consegue. Ele pode até tentar voltar, mas quando ele tentar voltar, ele vai ver que a casa está cheia da presença de Deus, o fogo vai queimar ele, quando tentar voltar, ameaçar voltar, trazendo outros piores, o fogo vai queimar todos eles. Eles não vão conseguir voltar para aquela casa, para aquela vida, para aquela pessoa, porque agora a pessoa está na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém? Isso é um alerta importante para todos nós. Eu quero fazer uma oração por todos vocês. Vamos orar agora. Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas essas pessoas e eu peço a Ti, Senhor, a manifestação do Teu poder na vida dessas pessoas. Que cada pessoa, Pai, venha se render a Ti. Oh Senhor, o Senhor opera milagres. Tem pessoas que o Senhor já operou muitos milagres, muitas maravilhas, já deu bênçãos, já abriu portas, mas está faltando ainda essa pessoa se render. Está faltando essa pessoa se entregar a Ti, Jesus. Está faltando ela depender do Senhor, ó Pai. Ela ainda não recebeu a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Por isso ela está sofrendo. Por isso tem hora que melhora. Mas depois piora a situação, ela recebe até uma oração, mas parece que com o tempo piora, é uma certa melhora que a pessoa recebe, mas depois piora cada vez mais, Senhor, porque está faltando essa pessoa fazer um compromisso com o Senhor, está faltando ela se render, está faltando ela se entregar completamente, se render a Ti, receber a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador, e esses demônios que saíram da vida dela nunca mais voltarão, não vão conseguir mais voltar, porque essa pessoa agora está cheia da presença de Deus, e eu repreendo todo espírito do engano, eu repreendo toda obra maligna, toda obra do diabo, todo sofrimento que essa pessoa tem passado, todo tipo de dor, de enfermidade, de doença, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal, toda ação maligna da vida dessa pessoa, dos caminhos dela, em nome de Jesus Cristo, sai. Câncer, eu te repreendo câncer, dores pelo corpo, enfermidades, todo mal que foi feito contra essa pessoa, feitiçaria, eu desfaço a feitiçaria, todo mal seja desfeito, repreendido, e eu ordeno em nome de Jesus toda obra maligna da vida dessas pessoas, espírito do engano, espírito da mentira, em nome de Jesus eu ordeno, sai, vai embora todo mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa essas pessoas, que todas venham se render a Ti, se entregarem a Ti e venham receber e aceitar a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Pai, eu Te agradeço por tudo, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, que Deus continue abençoando a todos. Eu agradeço a todos por terem participado desse vídeo. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo,
Deixa aí o seu like, compartilha para esse vídeo chegar a mais pessoas. Você vai estar ajudando a evangelizar. Olha que bênção. Deixa aí o seu like, faça o seu comentário, faça seu pedido de oração aí nos comentários, que eu vou ler, vou atender a todos os pedidos de oração, eu vou estar orando. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Quando você se inscreve nesse canal, o seu nome fica gravado para participar de todas as orações que são feitas nesse canal. Amém? Olha, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.